Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos de volta com o áudio de número 15, a série Apocalipse Now. Então agora nós vamos estudar o capítulo 8, tá bem, meus queridos? Nós vimos, tá bem, que o sétimo selo foi aberto e um grande silêncio surgiu nos céus. Esse silêncio é a respeito da expectativa que foi gerada, porque muitos acreditavam que seria o último, não é? O último juízo. Eles esperavam qual seria o próximo juízo de Deus e qual não foi a surpresa em saber que ao abrir o sétimo selo, quando Jesus abriu o sétimo selo, apareceu mais 7 juízos, tá bem? E esses juízos estão em formas de trombetas tocadas por 7 anjos, tá bem, meus queridos? Então, nós vamos ver agora a partir do capítulo 8, versículo 7 em diante, tá bom? Esses 7 juízos, essas 7 trombetas, tá bem? As primeiras 4 trombetas formam um grupo à parte, né? E tem um caráter mais brando que as 3 últimas. Os flagelos citados nesses versículos são pragas tão literais como foram as pragas do Egito, através de Moisés. De cada trombeta que soou, está escrito que será destruída a terça parte das coisas afetadas, tá bem? Então, nós vamos estudar hoje, tá bem? As primeiras 4 trombetas, tá bom? Então, a primeira trombeta, em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó, e o primeiro anjo que tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e a terça parte da erva verde foi queimada. A plantação foi queimada, né, meus queridos? Então, nessa primeira trombeta, desceu fogo do céu, tá bem? Isso já tinha ocorrido no Egito e sobre Sodoma e Gomorra também. Provavelmente é um dos meteoros ou vários meteoritos que entram na atmosfera da Terra. E quando eles entram, eles explodem, pegam fogo e caem na superfície da Terra, tá bem? Então, o que aconteceu com esse primeiro juízo, essa primeira trombeta? A terça parte da fauna, tá bem? É perdida. Então, tudo que é árvores e plantações e ervas, não é? E frutos, não é? É queimada, tá bom, meus queridos? Então, perdeu-se a terça parte da fauna, tá bom? Nessa primeira trombeta, nesse primeiro juízo da trombeta. No segundo, meus queridos, juízo, que está no capítulo 8, versículo 8, diz assim, olha, e o segundo anjo trocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Então, meus queridos, no segundo juízo da trombeta, na segunda trombeta, tá bem? Um meteoro muito grande cai no mar e acaba causando, né, um estrago muito grande, porque a terça parte, tanto da vida marinha, quanto das naus, né, dos navios, os navios de guerras, as embarcações de turismo, ou também de pesca, tá bem? Ou de lazer. A terça parte é perdida, muito provavelmente, ou queimada, ou pelos tsunamis que serão, né, como se diz, muito grandes, né, muito maiores do que aqueles que já aconteceram no passado. Tá bem, meus queridos? Então, essa é a segunda trombeta, tá bem? Agora, nós vamos falar sobre a terceira trombeta, ou terceiro juízo. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas.
E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas ou envenenadas, tá bom, meus queridos? Então, o que nós vemos aqui, tá bem? Que um meteoro cai na Terra, tá bem? E ele, ao entrar na nossa atmosfera, certamente ele se estilhaçou, e onde ele caiu, ele acabou atingindo os rios, as fontes dos rios, e isso contaminou, meus queridos, a água doce, os rios de água doce. A terça parte se perdeu, tá bem? Pois as águas se tornaram envenenadas, tá bem, meus queridos? Então, essa é a terceira trombeta. E nós vimos aí que mais um meteoro caiu, tá bem, meus queridos? E muitos homens morreram, tá bem, com esse acidente. Bom, aí nós vamos para a quarta trombeta. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente também à noite. Tá bem, meus queridos? Então, o que nós vemos aqui? Que no quarto juízo, ou na quarta trombeta, o que aconteceu? O sol, a lua e as estrelas são afetadas. A luz que são emitidas, né? A luz que é emitida por esses planetas, não é? Que elas são refletidas também, foi afetado também. Aconteceu algum fenômeno cósmico que fez com que o Sol diminuísse na sua força na terça parte. E também, por conseguinte, a Lua e as demais estrelas, tá bem, queridos? Então, o dia escureceu e a noite ficou mais densa, tá bem, meus queridos? Mais escura ainda. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, o Senhor Jesus fala sobre isso. Diz assim, ó, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar é tsunami, tá bem, meus queridos? E das ondas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então aqui, meus queridos, nós vemos que muito provavelmente, tá bem? Um fenômeno cósmico vai acontecer. Talvez uma estrela anã que explodiu próximo da nossa galáxia. Não sabemos direito, mas assim, um fenômeno muito grande aconteceu no cosmo, não é? Ou na nossa galáxia, que afetou o nosso sistema solar e afetará o Sol, a Lua, a Terra e todas as estrelas. Inclusive, muito provavelmente, esse mesmo fenômeno, tá bem? Será o responsável por cair tantos meteoros na Terra durante a grande tribulação, tá bom, meus queridos? Como nós estamos vendo, tá certo? Os juízos das quatro primeiras trombetas não são direcionadas ao homem, meus queridos, diretamente ao homem, mas aos recursos naturais da terra, a natureza, tá bem? Já as três próximas trombetas são terríveis e são direcionadas diretamente ao homem, tá bom, meus queridos? E é o que nós veremos agora a partir de Apocalipse capítulo 9, tá bem? Agora eu vou ler para vocês as três últimas trombetas. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, diz assim: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Tá bem? Então os anjos começaram a proclamar, né, que grande ai, grande dor estaria para ser derramada sobre a terra quando as últimas três trombetas fossem tocadas, tá bem? Apesar dos juízos das quatro primeiras trombetas serem tremendos, vem um aviso que as três últimas serão ainda piores.
são chamados de ais. Esta é a primeira vez que a palavra traduzida para ai aparece no Apocalipse, tá bem? As pragas das 4 trombetas anteriores tinham como objetivo a natureza, porém as dessas 3 últimas vão atingir diretamente o homem. Então vamos lá? A quinta trombeta, a revelação das profundezas do abismo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Então, a quinta trombeta tocou-se. E o que aconteceu, tá bem? Foi visto do céu como uma estrela que caiu na terra, tá bem? Bom, João viu a estrela já caída e não caindo. Então, por diversas vezes, vemos que a palavra estrela sendo usada no seu sentido literal, as quais abalam o céu nos juízos de Deus. Porém, nesse contexto, a estrela vista por João não é um astro, um meteoro, tá bem, meus queridos? Como em Apocalipse 6, 13, 8 e 10 e 8 e 12. Tá bom? Todavia, nessa oportunidade, mais especificamente, nós vemos um querubim que se chamava Lúcifer, agora se chama Satanás, que diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14, 12. E o que aconteceu, tá bem? Então, isso que João viu como uma estrela que do céu caiu, na verdade, é Satanás, tá bem? Caindo na terra. E quando isso ocorreu, abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. No original grego, este verso está assim, ó. Ele abriu o poço do abismo, ele refere-se à estrela, ou seja, a Satanás. Então, é certo que a estrela que está caindo aqui na terra é Satanás que caiu como uma estrela, tá bem, meus queridos? Diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 12. No original grego é um pronome pessoal masculino, ele, para deixar bem claro que a estrela aqui trata-se de um ser e não de um astro, tá bem, meus queridos? Então, nós vimos que o abismo foi aberto. O abismo dá-nos a ideia de algo situado para baixo, profundidade. Este é o pensamento bíblico sobre o mundo dos mortos. No Antigo Testamento, todas as almas dos que morriam desciam para lá. Sabemos que nas regiões mais inferiores da terra temos o Hades, ou o céu, ou seja, o inferno. O Hades é como uma sala de espera para o inferno. Um abismo separa esses dois lugares do Hades. No mais profundo do abismo, temos o poço do abismo, o Tártaros, onde estão os anjos caídos, que foram aprisionados e guardados para o grande dia do Senhor, que começa com a grande tribulação. Nesse dia, Satanás, a estrela que caiu do céu, vai abrir o poço do abismo, porque foi-lhe dado a chave para abrir, tá bem? Deve-se observar que foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e não do inferno, tá bem? Então, o inferno é onde as pessoas que morreram sem Cristo estão lá aprisionadas. No poço do abismo é aonde está aprisionado os piores demônios que foram expulsos do céu na rebelião de Satanás, tá bem? Quando Satanás foi expulso do céu por sua rebelião. Tá bem, meus queridos? Continuando, Satanás receberá a chave do poço do abismo, onde estão as mais terríveis, ou os mais terríveis dos anjos caídos, os que praticaram as maiores abominações. Para lá foram anjos, príncipes e demônios, tá bem? Então o Senhor Deus fez o quê? Em vez de deixar esses demônios terríveis soltos durante esse tempo todo na terra, igual ele fez com muitos outros demônios, o que ele fez? Ele prendeu eles no abismo, uma prisão exclusiva para demônios que existe, terríveis demônios. Mas durante a grande tribulação, tá bem? Durante a grande tribulação, o que vai acontecer, tá bem? Quando tocar a quinta trombeta, tá bem? O quinto juízo de trombeta, o poço será aberto e esses demônios sairão, tá bem? Então Satanás abriu o poço do abismo, foi difícil para João discernir o que estava acontecendo e escrever. Daí nesse capítulo ele usou com muita frequência a palavra como, semelhante, parecido, tá bem? Nós, contudo, preferimos ver na expressão da fumaça sair um gafanhoto sobre a terra
como que a saída daqueles anjos caídos que estão aprisionados e guardados para o dia da ira do Senhor. Então, o enxame de demônios era tão grande que parecia um enxame de gafanhotos, tá bem, meus queridos? Continuando. É claro que não são gafanhotos. Esses comem ervas. E esses seres espirituais que saíram do abismo, foi determinado que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma e nem a árvore alguma. O objetivo deles serão somente causar dano ao homem, tá bem, meus queridos? Nestes, os demônios em forma de gafanhotos foram proibidos de tocar, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, meus queridos, essa multidão, esse enxame de demônios que saiu pela terra na quinta trombeta para causar muita dor mesmo, não podiam tocar naqueles 144 mil, tá bem? Que foram assinalados por Deus, tá bem? Não poderiam tocar naqueles que seriam salvos por Deus, tá bem? Tá certo? Nós vimos isso, né? Sobre os 144 mil. Então, meus queridos, continuando, eles também, olha, em Apocalipse capítulo 9, versículo 5, e foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, uma das ferroadas maiores que existe na natureza é do escorpião, tá bem? Mas o escorpião é um ser bem pequenininho, né? Então, imagine um demônio, né, de 2, 3 metros te ferroando, tá bem? Com certeza a dor será insuportável ao ponto de matar, porém não poderá morrer, tá bem? Olha que interessante. Lembrando que não podia matar, eles não podem matar, só causar dor, tá bem? O tormento é como a picada de um escorpião, mas não mata. Isso acontece no prazo de 5 meses. Para nós, os 5 meses são literais, viu, meus queridos? 5 meses é o tempo de vida dos gafanhotos normais. Esse tempo de 5 meses tem na Bíblia um sentido especial, porque foi nesse tempo que as águas do dilúvio prevaleceram na terra, tá bem? Como o juízo de Deus também. Sem possibilidade de morrer, o sofrimento será indescritível. No Oriente Médio, a presença de escorpiões é comum, suas ferroadas são tão doloridas, sua dor é tão intensa que pode chegar a causar perturbação mental e até a morte física. Porém, nesse tempo, os homens serão proibidos de morrer, porque olha o que diz Apocalipse capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não o acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Em toda a história vemos os homens fugindo da morte, mas nesse período a morte é que fugirá deles. Vamos ver agora no versículo 7 e 9 do capítulo 9 de Apocalipse, a descrição dos gafanhotos. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Significa que eles vêm em forma de exército. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, tá bem? Então, eles vão reinar sobre a terra durante esse período de 5 meses. Eles vão controlar tudo, vão dominar tudo, tá bem? E o seu rosto era como o rosto de homem, então são seres inteligentes. E tinham cabelos como de mulher, significa que são vaidosos. E os seus dentes eram como de leão, quer dizer, eles destroem tudo que toca, tá bom? Eles causam muita destruição, meus queridos. E tinha couraças como couraças de ferro. Que significa isso, meus queridos? Couraça de ferro, que assim, as armas que nós temos, não é? Os revólveres que nós temos aí não conseguirão causar danos neles, tá bem, meus queridos? E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Significa que é um exército preparado, unido, que andam juntos, tá bem? Caçarão os homens em todos os cantos, em todos os lugares, tá bem? Só para causar dor, porque eles foram proibidos, tá bem? Eles foram proibidos de matarem. Tá bem? Não há dúvidas de que são demônios, meus queridos, medonhos mesmo. São apresentados na figura de gafanhotos devoradores, como cavalos aparelhados para a guerra atacando rápidos, tá bem? Fala de asas, né? Que significa que eles são muito velozes, meus queridos, muito rápidos. Bom, irmãos, nós vemos aqui
que é preciso observar que seu rei é um anjo do abismo. E Satanás não está no abismo, preso. Assim, ao que parece, um poderoso anjo caído, também preso, foi destacado para comandar os demais lá no abismo. Pois diz o texto que esses demônios tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, um anjo destruidor, que é o significado da palavra Abadão ou Apolion. Abadão em hebraico e Apolion em grego. O fato do nome do rei estar em hebraico e grego significa que esses juízos cairão sobre Israel e sobre os gentios. Então esses demônios terão um rei chamado Abadão ou Apolion. É um demônio terrível que também está preso lá no abismo, tá bem? E atacarão toda a terra, inclusive Israel também. Tá bem, meus queridos? Bom, chegamos então no capítulo 9, versículo 12. Diz assim, ó: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda mais dois ais. Então nós vimos o primeiro ai, a primeira dor terrível que a humanidade está sofrendo. Agora nós vamos para a sexta trombeta, a cavalaria infernal, Apocalipse capítulo 9, versículo 12. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Tá bem, meus queridos? Bom, então nós vemos aqui que todos os anjos que a Bíblia diz estarem presos são anjos caídos, meus queridos. Os anjos de Deus não estão presos. A missão desses anjos é matar a terça parte dos homens, tá bem? Por isso nós entendemos que são demônios, tá certo? Então, o que aconteceu aqui na sexta trombeta? Não é? Foi solto quatro anjos que estavam presos, tá bem? Que são demônios, tá bem? E foi dado a eles o poder de matar a terça parte dos homens. A terça parte dos homens hoje seria mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, tá bem, meus queridos? No juízo da sexta trombeta morrerá a terça parte dos homens. Portanto, isso parece indicar que o juízo tem um caráter universal. Assim, acredita-se que durante a grande tribulação, ao toque da sexta trombeta, alguma espécie de calamidade provocada, inspirada por hostes demoníacas, haverá de matar literalmente a terça parte da população da Terra. Esse pensamento é referido pelo elemento tempo em que ocorrerá o juízo, ou seja, aqueles anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, tá bem? Então, com certeza, uma catástrofe muito grande causada por esse exército de demônios vai causar a terça parte, não é? A terça parte das mortes da humanidade, tá bem? Acreditam que essa terça parte dos homens morreriam num único momento pela ação desta cavalaria infernal, formada por demônios, sob o comando dos quatro anjos presos no rio Eufrates. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, mas para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de suas prostituições, nem das suas ladroices. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. Então, meus queridos, nós vemos aqui que logo em seguida, tá bem? A sexta trombeta, que foi liberado esse exército de 200 milhões de demônios, aconteceu um fenômeno muito grande, uma praga muito grande que matou a terça parte da humanidade. Mas nós vimos aqui que mesmo assim os homens continuaram adorando os seus deuses, tá bem? E vivendo os seus pecados, homicídios, feitiçaria, prostituição e ladroice. Aqui temos uma descrição da religião que estará imperando nesse período. Atrás de cada ídolo há um demônio. E vemos a descrição dos ídolos que estão sendo adorados. Vemos aqui, ó, homicídios, feitiçarias, prostituição e ladroice. Então vai estar acontecendo muito isso. Muito roubo durante a grande tribulação, muito homicídio durante a grande tribulação, muita feitiçaria e muita prostituição, tá bem? Desejamos chamar a atenção para a palavra feitiçaria aqui traduzida. No original grego a palavra é pharmakios, que também pode ser traduzida por farmácia. Ou seja, aqui está tudo interligado com as drogas. Onde há drogas, não tenha dúvidas, atrás há demônios, prostituição. A palavra feitiçaria e a palavra drogas estão bem interligadas.
Satanás usa as drogas. Quando uma pessoa ingere drogas, ela entra no mundo espiritual. Ela entra nas regiões espirituais da maldade. A maioria das pessoas ligadas a essa área das drogas pensa que as alucinações e as viagens são somente um estado mental, mas não são. São contatos diretos com demônios. Todas as visões são de demônios. As drogas fazem com que as pessoas entrem em outra dimensão. A yoga tem o mesmo efeito. Mesmo sem as drogas, o princípio é o mesmo. Toda sessão de yoga começa com meditação, liberação da mente, a qual é bombardeada por espíritos malignos. Devemos tomar cuidado com a yoga. Muitas pessoas chegam até nós e perguntam: posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso? Não posso? É com o Espírito Santo. Se tudo que vocês puder dar graças a Deus, você pode fazer. Caso contrário, não faça. Tá bem? Então, em Apocalipse capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó: é passado o segundo ais, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, ainda falta a sétima trombeta, tá bem? Que falaremos sobre isso no próximo áudio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo ai.